Salve! Eu sou o Pita e nesse vídeo você vai aprender adição. Finalmente você vai aprender a somar. Então bora! Adição é o ato de você somar. É um efeito de acréscimo que consiste em você juntar duas quantidades. Então pense o seguinte, você tem dois canetões, dois. Aí você vai lá numa loja e compra mais 3 canetões. 1, 2, 3. Aí minha pergunta é, quantos canetões você tem agora? É fácil, você consegue contar, não consegue? 1, 2, 3, 4, 5. Isso é adição, isso é somar. É quando você pega duas quantidades, no caso aqui a sua primeira quantidade era 2 e a segunda quantidade era 3. Você pegou essas duas, juntou e você teve um resultado, o resultado foi 5. Isso é você adicionar, fazer adição. O problema é que às vezes os números vão ser tão grandes que você não vai conseguir contar os objetos e você também não vai conseguir usar seus dedos para auxiliar. E é por isso que você precisa aprender a fazer isso no papel, porque os números são muito grandes. Mas antes, eu preciso também que você saiba um conceito. O que são ordens de um número? Unidade, dezena, centena. Então se você já sabe isso, bola para frente e continua o vídeo. Mas se você não sabe, clica no card aqui em cima que eu explico certinho o que é isso. Então, bora lá aprender como é que faz adição no papel. Certo, então estão aqui os nossos dois números que a gente vai somar. 512 mais 384. Qual que é o primeiro passo? Escrever o nosso primeiro número, 512. Então vamos escrever ele aqui, 512. E depois a gente, logo abaixo do 512, a gente vai escrever o 384. 384. Lembra que eu falei que é importante a gente saber o que é unidade, dezena e centena? Por quê? A gente vai colocar sempre unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Então aqui a gente tem unidade, aqui a gente tem dezena e aqui a gente tem centena. Então aqui unidade, aqui dezena e aqui centena. O mais importante é a organização. Depois a gente coloca aqui do lado esquerdo um sinalzinho de mais, só para simbolizar a nossa operação, e passa um traço aqui embaixo. Aí vai acontecer por etapa. Primeiro a gente vai somar as unidades. 2 mais 4 dá 6. Depois a gente vai somar as dezenas. 1 mais 8 dá 9. E depois as centenas. 5 mais 3 dá 8. Então esse é o nosso resultado. Percebam que sempre a unidade fica embaixo da unidade, a dezena embaixo da dezena e a centena embaixo da centena, para vocês não perderem essa organização. Então o resultado de 512 mais 384 é 896. E além disso, tem uma observação que a gente precisa fazer. O 512 nessa operação é uma parcela. O 384 também é outra parcela. E o resultado dessas parcelas somadas chama-se soma. Então essa é a nomenclatura que a gente dá para quando a gente estiver trabalhando com adição. O que a gente está somando a gente chama de parcela e o resultado final a gente chama de soma. Vamos para esse outro exemplo aqui agora. 2.789 mais 3.543. Mesmo procedimento, vamos colocar aqui. 2.789 mais 3.543. Coloco o sinalzinho de mais, passo o traço, lembrando que unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e unidade de milhar com unidade de milhar. Vamos começar da direita para a esquerda. 9 mais 3. 9 mais 3 dá 12, mas a gente não pode colocar esse 12 aqui, porque o 12 é um número de 2 algarismos. Então vamos entender, para as unidades a gente está somando 9 unidades mais 3 unidades. E isso dá para a gente 12 unidades. Esse 12, a gente sabe que o 2 dele representa as unidades e o 1 representa as dezenas. Então tudo que é unidade tem que ficar com unidade. E a gente já somou todas as unidades que a gente tem. Então o resultado para as unidades é exatamente esse 2. Mas esse 1 que está aqui, que representa as dezenas, ele tem que subir para cá, para a gente somar com o restante de dezenas que a gente ainda tem para somar. Então vamos somar isso aqui. 8 mais 4 mais 1. Vamos fazer aqui do lado. Para as dezenas a gente tem
8 dezenas, mais 4 dezenas, mais uma dezena. Lembrando que esse 1 entra agora. Isso aqui dá pra gente, então, 13 dezenas. Como a gente tem 13 dezenas, esse 3 aqui representa as dezenas e esse 1 representa, então, as centenas. E na mesma lógica, a gente vai fazer o seguinte. A gente já somou todas as dezenas que a gente tinha para somar. E o resultado foram 3 dezenas mais uma centena. Então, a dezena, esse 3 aí, ele vai ser o resultado da soma das dezenas. E esse 1, ele vai subir para a gente somar aqui, ó, com o restante de centenas que a gente ainda tem para somar. Então vamos fazer das centenas agora. 7 mais 5, mais esse 1. Para as centenas, então, a gente tem 7 centenas, mais 5 centenas, mais uma centena. Isso dá para a gente 13, só que 13 centenas. Como são 13 centenas, esse 3 representa as centenas e esse 1 representa as unidades de milhar. Na mesma lógica, a gente já somou tudo que a gente tem para somar de centena. E o resultado foram 3 centenas mais uma unidade de milhar. Então esse 3 ele vai aqui para o resultado das centenas e esse 1 aqui das unidades de milhar ele vai subir para a gente somar com o que a gente ainda tem para somar de unidade de milhar. E aí para as unidades de milhar a gente tem 2 unidades de milhar mais 3 unidades de milhar mais uma unidade de milhar, que dá 6 unidades de milhar. Esse 6 ele é um número de um único algarismo, então ele pode vir para cá direto, ó, igual a gente fez no exercício anterior. É interessante vocês saberem que esses uns que a gente tem aqui em cima tem um nome popular, que a gente chama de sobe 1. E o resultado, então, para essa nossa adição foi de 6.332. E isso é adição, isso é soma, é super simples. O que você tem que se preocupar, na realidade, é com a sua organização. Então, se a unidade está embaixo da unidade, se a dezena está embaixo da dezena e assim por diante. Tenho certeza que se você fizer isso, a sua conta vai dar certo. Você pode até utilizar seus dedos para fazer o passo a passo da sua soma. E antes de você sair por aí falando que você já sabe somar, você tem que também entender as propriedades da adição e depois a gente ainda faz um exercício para poder fixar tudo isso. Vamos falar agora das propriedades da adição. Elemento neutro, comutativa e associativa. São 3. Primeiro, elemento neutro. O zero, vou colocar até aqui entre parênteses, escrito, zero. Ele é o nosso elemento neutro da adição. Como assim? Se eu faço, por exemplo, 2 mais 3, isso aqui é igual a 5. Se eu faço 2 mais 3 mais 0, isso aqui também dá 5. O que significa esse elemento neutro? Quer dizer que ele não muda o resultado, tá? Então, se a gente somar 0, não vai mudar nada para a gente. Comutativa. O que significa comutativa? Quer dizer que a gente pode trocar a ordem das parcelas. Então, eu vou usar o mesmo exemplo. 2 mais 3 é igual a 5. Mas se a gente fizer também 3 mais 2, isso aqui também vai ser igual a 5. O que mudou aqui? Eu só troquei a ordem das parcelas. Aqui primeiro vem o 2 e aqui primeiro vem o 3. Essa mudança, na soma, ela é insignificante. Ou seja, a gente pode falar que a adição ela tem a propriedade comutativa. A gente pode trocar a ordem das parcelas. E por último, associativa. Vamos entender o que é isso. Vou colocar aqui uma soma com 3 números. 2 mais 3 mais 4. Quanto que dá isso? 2 mais 3 mais 4. 2 mais 3 a gente já viu que dá 5. E 5 mais 4 dá 9. Certo. O que significa ser associativa? Significa que, se eu fizer primeiro 2 mais 3, esse parênteses indica que eu preciso fazer essa operação aqui primeiro. Então, primeiro eu faço 2 mais 3 e depois eu somo o resultado com 4. Isso aqui dá 5 e 5 mais 4 dá 9. Mas se eu quiser fazer, por exemplo, o 2 e primeiro eu faço 3 mais 4. Quanto que vai dar o resultado? 3 mais 4 dá 7. E 7 mais 2 dá 9 também. Ou seja, não importa o que eu somar primeiro aqui, o resultado vai ser sempre o mesmo.
Então eu posso escolher o que eu somo primeiro. Isso significa que ela é uma operação associativa. E para finalizar, vamos fazer esse exercício aqui. Rogério, Lúcio e Júlia estavam competindo chutes ao gol, e cada gol valia exatamente 1 ponto. Sabes que Rogério fez 27 gols, o Lúcio fez 30 gols e a Júlia fez 34 gols. E a pergunta é, quantos pontos ou gols, né? Porque um gol vale exatamente 1 ponto. Então, quantos pontos ou gols eles fizeram no total? Para a gente resolver isso, a gente precisa simplesmente somar esses valores, certo? Se a gente somar quantos gols Rogério fez, com quantos gols o Lúcio fez, com quantos gols a Júlia fez, a gente consegue descobrir quantos gols foram feitos no total. Então vamos escrever aqui, ó, 27 mais 30 mais 34. E a gente quer saber o resultado disso. Como que a gente pode fazer? Existem duas formas. A gente pode somar tudo junto, ou a gente pode somar por partes como a gente quiser. Exatamente porque a gente tem aquela propriedade associativa. Então vamos lá, vamos somar tudo junto para a gente ver como é que fica. Então 27 mais 30 mais 34. Lembrando, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Então vamos lá. 7 mais 0 dá 7. Mais 4 dá 11. Se dá 11, a gente coloca um 1 aqui e sobe 1. E aqui, 2 mais 3 dá 5. 5 mais 3 dá 8. 8 mais esse 1 aqui vai dar 9. Perfeito, 91. Então o total de gols ou pontos é 91, bem simples. Mas a gente poderia também, vou passar um risco aqui, fazer 27 mais 30, 27 mais 30. Quanto que dá 27 mais 30? 7 mais 0 dá 7, lembrando que o 0 é elemento neutro, não vai alterar. E 2 mais 3 dá 5. Então esse aqui é o resultado de 27 mais 30. Agora a gente tem que somar o 34. Então vamos lá. 57 mais 34. Isso aqui dá pra gente. 7 mais 4 dá 11. Coloco 1 e sobe 1. 1 mais 5 dá 6. Mais 3 dá 9. Percebam que o resultado foi o mesmo. O que mudou foi a forma como que a gente fez. Então a gente pode sim somar 3 números ao mesmo tempo. A gente pode somar 4, 5, 6, quantos a gente quiser. Mas às vezes pode ficar um pouco difícil. O importante é chegar nesse resultado final. Tá fácil demais isso aí, pô. Tenho certeza que você não vai ter mais dúvida. E agora, para dar uma fortalecida, deixa o seu like, se inscreve no canal também, que assim esse vídeo vai chegar mais longe, vai atingir mais pessoas e eu vou poder ajudar ainda mais gente com isso. Então, muito obrigado e até a próxima.